Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso de transferência de calor, dando continuidade ao estudo de convecção de calor, né? Então, na aula passada, a gente fez a derivação do perfil de temperatura, né? Para escoamento laminar sobre placa plana. Então, a gente chegou nessa expressão aqui, né? Para o coeficiente de transferência de calor. Então, só recapitulando, né? O que a gente fez? Então, a gente tinha uma placa plana, nela a gente vai ter um perfil de velocidades. Então, a velocidade parte de zero até o infinito. E a gente vai ter também o perfil de temperatura, né? Então, perfil de temperatura, para o mesmo x aqui, por exemplo. Então, a temperatura parte de temperatura da superfície até temperatura infinito, né? Que é a temperatura longe da placa. Aí a gente fez a definição do sistema de coordenadas aqui, x, y. Então, como que a gente determina... Bom, por que a gente fez isso, né? Porque a gente queria a derivada da temperatura aqui em contato com a parede. Por quê? Porque o coeficiente de transferência de calor, a partir quando a gente iguala o fluxo de calor pela lei de Fourier com a lei de resfriamento de Newton, a gente tem isso daqui, né? Para y igual a zero, dividido por temperatura de y igual a zero, menos temperatura infinita. Então a gente gostaria da derivada da temperatura ou então da temperatura da superfície, né? Aí no que a gente resolveu, a gente sabia ter essa, então a gente quer saber a derivada da temperatura em contato com a parede, né? Aí como que a gente chega no perfil de temperatura, né? A partir da equação da energia, que é a primeira lei da termodinâmica aplicada para um fluido com escoamento, né? Então a gente fez a derivação algumas aulas atrás também, né? Então a equação é essa daqui, né? Então é parecido com a equação da difusão de calor. Então a gente tem o termo difusivo, o termo de geração, o termo transiente e o termo advectivo, né? Aí reparem, de novo, né? A gente precisa do perfil de velocidades. Então a gente partiu da equação de Navier-Stokes, chegamos no perfil de velocidades, né? Tal que U por U infinito é igual a 3 sobre 2 y por delta menos 1 sobre 2 y por delta ao cubo. Aí a gente fez a integração ao longo da espessura da camada limite, né, de 0 até delta. Fazendo essa integração apareceu um termo de delta, que a gente caiu numa equação diferencial, fizemos a solução, então a gente chegou numa expressão para delta, né? Então a gente sabe o perfil de velocidades, né? Aí com esse perfil de velocidade a gente jogou aqui e tentou chegar no perfil de temperatura, né? Aí fizemos simplificações, algumas hipóteses para o perfil de temperatura, e com isso conseguimos uma equação governante um pouco mais simplificada, né? Então a gente ficou com essa expressão aqui. Aí qual que foi a nossa ideia, né? Então a nossa ideia foi também atribuir um perfil de temperatura na forma dimensional. A partir dele a gente fez a imposição de algumas condições de contorno, né? Então a temperatura de superfície aqui, temperatura infinita aqui, derivada da temperatura igual a zero aqui. E a partir dessa equação, calculado em y igual a zero, a gente chega que a derivada segunda é igual a zero, né? Então, colocando essas condições de contorno aí, para a temperatura de superfície prescrita, a gente chegou no perfil de temperatura também, na forma dimensional, onde o que a gente não sabe é o ΔT, né? Então, a gente pegou, substituiu aqui, fizemos a integração, né? O perfil de velocidade a gente substituiu aqui também. Aí fazendo a integração a gente chegou numa espessura de camada limite térmica, né? Na verdade, a espessura de camada limite térmica que a gente chegou é dado por φ delta, onde o φ que a gente obteve é igual a 1 por 1,025, portanto é igual a 1 terço. Então, substituindo isso daqui aqui e substituindo a espessura da camada limite hidrodinâmica aqui, a gente consegue chegar no perfil de temperatura. Aí com o perfil de temperatura a gente chega no coeficiente de transferência de calor, que foi o que a gente fez na aula passada, né? Então a gente chegou nessa expressão aqui, tá aqui em cima, né? Aí, a partir disso a gente consegue fazer a estimativa de valores de coeficiente de transferência de calor. Então só voltando aqui para os nossos slides, então o que a gente resolveu, né? Então a gente resolveu aqui no trecho de escoamento laminar. Conforme comentado, tem dois modos de solução mais conhecidos, né? Então tem o método aproximado, que foi o que a gente fez, então está até dado aqui, né? E tem a solução exata, que é a solução de Blasio, né? Que é a solução por similaridade. Aí a gente não vai resolver aqui nesse semestre, mas fica sugerido o livro do Bejan. Então, para quem tiver interessado,
Convection Heat Transfer, do Bejan. Ele tem uma explicação bem completa lá da parte de similaridade. Ou se quiser ver, no próprio livro do Lienhard já tem uma solução, né? Então, assim, fica um pouco mais resumido, mas também dá para entender mais ou menos a ideia, né? Essa daqui é a solução exata, então, né? Tida como exata. E aqui é a nossa solução aproximada, que é o que a gente fez, né? Então, aqui a gente vê que eles são parecidos, né? Então aqui tem a foto do Núcio, então do lado esquerdo aqui, e do lado direito a gente tem a foto do Pruntel, né? Então são os dois personagens aí que apareceram durante o estudo de convecção, né? O Pruntel foi responsável por aquelas hipóteses simplificadoras lá para a camada limite, né? Que a gente viu, variação de y muito maior que x, espessura pequena e por aí vai. E o Núcio também teve bastante contribuição, né? Eventualmente a gente vai chegar na parte de condensação de calor, então vai ter uma derivação que foi apresentada por ele, né? Então, só voltando aqui, aí para quando que essa expressão aqui vale, né? Então, isso daqui vale para Pruntel entre 0,6 e 50. Então, isso aqui vale para 0,6 menor ou igual a Pruntel, menor ou igual a 50. E para número de Reynolds menor que 6/10 a quarta, porque tem que ser escoamento laminar, né? Então, Reynolds X menor que 10 a quarta. Por quê? Porque se a gente voltar aqui no esquema, conforme vai ficando mais longe da borda de ataque, vai aumentando o X. Aumentando o X, só lembrar lá do número de Reynolds, né? Então, é ρ infinito X por μ. Então, conforme aumenta x, aumenta o número de Reynolds, aumentando o número de Reynolds, eventualmente o escoamento vai transicionar para turbulento. Então, quando o Reynolds for na ordem de 6/10 a quarta, vai começar a ter a transição. Então, a partir dessa igualdade aqui, você consegue estimar qual que é o comprimento ao longo da placa, que o escoamento pode ser considerado como sendo laminar. Aí só comentando, né? Então ali a gente apresentou a solução exata, quer dizer, comentou a solução exata, né? Aí a solução exata é bem próximo do que a gente obteve aqui, né? Então, na solução exata, número de Núcio é igual a 0,332, Reynolds x a meio, Pruntel a 1/3. Então, só comparando aqui, né? A diferença é só na constante aqui multiplicando na terceira casa decimal, né? Então, é uma solução aproximada, mas é bem próximo da solução exata, né? Aí, antes de passar por exemplo, a gente pode discutir alguns outros casos, né? Então, vamos lá. Então, a gente pode ter o caso de Pruntel elevado. Então, o Pruntel tendendo a infinito, né? Aí, só lembrando lá da discussão sobre a relação do número de Pruntel com a espessura de camada limite. Com o Pruntel elevado, o que a gente vai ter, né? Então, a gente vai ter a espessura da camada limite hidrodinâmica muito maior que a espessura da camada limite térmica, né? Então, camada limite térmica aqui. Aí, o que a gente teria, né? Então, aqui a gente teria o perfil de velocidades. Só refazer aqui. Perfil de velocidades. E a gente teria o perfil de temperatura confinado aqui na espessura de camada limite térmica, né? Então, aqui ΔT e aqui delta. Aí, consegue fazer uma aproximação considerando o perfil de velocidades. Aqui é linear, né? Então, pega o polinômio do perfil de velocidade, aplica a série de Taylor pegando só os primeiros termos, linearizando ela, né? Então consegue chegar aqui num perfil de velocidades aproximado e consegue fazer a solução. Então, fazendo, só que considerando a solução exata, né? A gente vai chegar aqui o número de Nusselt para Pruntel tendendo a infinito, tende a 0,339, Reynolds x a meio, Pruntel a 1/3. Então tem uma diferença aqui no coeficiente, basicamente, né? Aí para Pruntel reduzido, né? Então a gente vai ter outro caso, né? Então Pruntel tendendo a zero. Então na discussão lá sobre espessura de camada limite térmica e hidrodinâmica, o que a gente tinha, né? Quando o Pruntel é reduzido, então só lembrando a definição do Pruntel, né? É μCp por K. Então, Pruntel reduzido normalmente é relacionado com K elevado, né? Metal líquido, por exemplo. Então o efeito térmico da placa sobre o fluido, então ele vai ser sentido bem mais longe do que o efeito de viscosidade, né? Então o efeito de tensão de cisalhamento. Então o que ocorre, né? Então o perfil de velocidades aqui, ele parte de zero, chega até o infinito aqui.
na borda da camada limite hidrodinâmica, né? Então aqui delta. Aí fora da camada limite hidrodinâmica, ele é um infinito. Então, considerando que o ΔT pode ser muito maior do que o delta, boa parte da camada limite térmica vai estar sujeita a um perfil de velocidades uniforme, então aproximadamente, né? Então fica uma aproximação, U aproximadamente o infinito, porque ΔT pode ser considerado como sendo muito maior que delta, né? Dependendo do caso. Então o problema fica um pouquinho mais simples, né? Então a gente deixa de ter efeito de viscosidade, né? Por quê? Porque velocidade uniforme, então o efeito de viscosidade não é relevante. Aí a gente chega em outra expressão para o número de Nusselt. A gente consegue até fazer uma análise dimensional. Então o que a gente teria? Né? Então a gente teria o coeficiente de transferência de calor, seria a função da distância em relação à borda de ataque, coeficiente condutividade térmica do fluido, capacidade calorífica do fluido e o infinito, então a velocidade longe da placa. Aqui reparem que o efeito da viscosidade não foi inserido, né, exatamente por causa disso, né, porque a velocidade é aproximadamente uniforme, então o efeito de viscosidade é desprezível. Então aqui a gente tem 5 variáveis com 3 grupos adimensionais, que pode ser Joule por Kelvin, né, então sempre que aparece a grandeza Joule aparece dividindo a temperatura, né, tanto aqui quanto aqui, e metro e segundo, né? Então a partir disso aqui a gente fica com 2 grupos adimensionais. Um dos grupos é o próprio número de Nusselt, né? Então Nusselt X, que é igual a Hx por K do fluido. E o outro grupo a gente obtém a partir da multiplicação de Reynolds e Prandtl. Então π2 é igual a Reynolds X Prandtl. Aí só substituindo os valores aí esse termo resultante aqui, ele é o número de Peclet. Então a gente esperaria ter somente a dependência de Nusselt X como sendo função do número de Peclet de X. E de fato isso daí é obtido, né? Então a expressão resultante fica como sendo 0,565 Peclet de X elevado a meio. Aí qual que é a condição de validade disso daí? Para Peclet de X maior ou igual a 100 e Prandtl menor do que aproximadamente 0,01 ou Reynolds X maior que 10 a quarta. Então aqui está a faixa de validade das constantes obtidas, né? Aí a gente fez a solução para o caso de temperatura da superfície prescrita, né? Então a gente sabia o TS. E o que a gente pode ter também, né? Um outro caso meio clássico é o caso em que o fluxo de calor é constante, é uniforme. Então a gente gostaria de determinar o coeficiente de transferência de calor. Como que a gente determina ele? Né? Então a gente iguala o fluxo de calor por condução com o fluxo de calor por convecção. Então, supondo que o fluxo de calor por condução é conhecido, né? Então a gente vai ter a placa aqui exposta a um fluido e a gente, supondo que a gente saiba qual que é a derivada da temperatura do fluido em contato com a superfície, né? Aí a gente está querendo determinar a temperatura da superfície. Então, o ΔT, ΔS, ΔT, ΔY, na verdade, né, do fluido, é o que a gente sabe. Então, esse cara aqui é conhecido, né? Então, considerando que a gente sabe o fluxo de calor, aí a gente só iguala com o fluxo de calor a partir da lei de resfriamento de Newton. Então, H é igual a fluxo de calor por condução, T de Y igual a zero, menos T infinito. Então, a gente quer determinar esse cara aqui, né? A temperatura do fluido em contato com a superfície. Aí a solução é parecida, né? Então a gente vai parte da equação da energia também, já com aquelas simplificações. Então vai partir lá daquela expressão, né? Já simplificada. Aí na hora de fazer a suposição do perfil de temperatura, aí ele fica um pouco diferente, né? Então lá no caso de temperatura conhecida, então TS conhecido, uma das condições de contorno era que T de Y igual a zero era igual a TS. Aí nesse caso aqui do fluxo de calor na superfície conhecido, a gente vai conhecer somente a derivada da temperatura, né? Então a gente vai ter que essa é igual a menos K do fluido, ΔT, ΔY para Y igual a zero. Então vai mudar um pouco as condições de contorno e a gente vai ter outro
perfil de temperatura, né? Aí fazendo essa derivação, lembrando que não conhece o TS, né? Então, na hora de fazer a dimensionalização, uma possibilidade é adotar o seguinte parâmetro. Então, considerando essa dimensionalização aqui, aí fazendo a solução, chega-se no número de Nusselt como sendo igual a 0,417 Reynolds x elevado a meio Prandtl a 1/3. Então é um pouco maior, né, em valor numérico. E a solução exata, então isso aqui é o método da integral. E a solução exata, que é o método da similaridade, chega com essas aqui também para Prandtl maior ou igual a 0,6. E o número de Reynolds tem que ser menor do que 6/10, né? Escoamento laminar. Então, mais alguns casos específicos para escoamento sobre placa plana, né? Então, a gente viu Prandtl, temperatura prescrita para Prandtl muito menor que 1, Prandtl muito maior que 1, e aqui a gente viu com fluxo de calor prescrito, né? Aí vamos passar para um exemplo. Aí, então vamos fazer esse exemplo aqui. Estime o coeficiente de transferência de calor para escoamento laminar paralelo à placa plana com temperatura constante de 40 graus Celsius. Então a placa com 40 graus Celsius, né? E escoamento com velocidade de temperatura uniforme na borda de ataque com velocidade de 2 metros por segundo e temperatura de 10 graus Celsius, né? Para água líquida, pressão atmosférica e ar a pressão atmosférica, né? Estimar para x igual a 1 milímetro, 5 milímetros e 10 milímetros. Então, vamos lá. Passando para a nossa nota de aula aqui. Então, aqui já está mais ou menos organizado, né? Então, a gente vai ter a nossa placa plana, está representada aqui em preto. A gente vai ter o perfil, camada limite hidrodinâmica, representada em azul. E a gente vai ter dois casos de camada limite térmica, né? Na verdade, a camada limite hidrodinâmica também vai variar, né? Porque varia a viscosidade, varia a densidade dos fluidos, então também varia a espessura da camada limite hidrodinâmica, né? Mas colocando em termos relativos aqui, né? Comparativos somente, a gente vai ter fluidos com Prandtl diferente, então um fluido, no caso do ar, né? Prandtl menor que 1, então a gente espera que a camada limite térmica seja mais espessa do que a camada limite hidrodinâmica, né? No caso da água, o Prandtl maior que 1, daqui a pouco a gente vai ver, né, nas tabelas. Então a gente espera que a camada limite hidrodinâmica seja maior que a térmica, né? Então está representado aqui em laranja. Aí um negócio que não foi comentado durante a aula é que as propriedades dos fluidos devem ser estimadas a temperatura de filme. Então está até mencionado aqui. O que é a temperatura de filme? A temperatura de filme é a média entre a temperatura da superfície e a temperatura do fluido longe da superfície, né? Então nesse caso aqui, 10 com 40, então vai dar uma média de 25 graus Celsius, né? Aí o que a gente obteve na aula passada, né? Então na aula passada a gente obteve essa expressão aqui, então o número de Nusselt é igual a, definido como hx por k, 0,3313, Reynolds x a meio, Prandtl a 1/3, né? Qual que é a faixa de validade? Essa daqui. Então Prandtl é entre 0,6 e 50 e Reynolds menor do que aproximadamente 6/10. Então, para qualquer cálculo, né? Só lembrando da definição do número de Reynolds e o Prandtl. O Prandtl a gente não vai precisar calcular, né? Que as tabelas eles já dão o número de Prandtl porque ele é muito comum, né? Mas só colocando a definição aqui, de qualquer modo a gente precisa calcular o número de Reynolds, né? Então o que a gente vai precisar, né? Vai precisar da condutividade térmica, número de Prandtl, viscosidade, massa específica, calor específico, né? Então já está até listado aqui as propriedades que a gente vai precisar. Aí da onde que a gente obtém, né? Então a gente pode pegar de tabela termodinâmica, né? Então pegando aqui de líquidos no livro do Lienhard, né? Para líquido saturado, a gente tem uma tabela aqui para água, tá aqui. Aí, lembrando lá do curso de termodinâmica, né? Que as propriedades variam principalmente, basicamente com a temperatura, né? Não varia muito com a pressão. Aí, então a gente consegue fazer a interpolação entre esses dois valores aqui, né? Então a gente está com precisa 25 graus Celsius, aqui é 22, 27. Aí reparem que o número de Prandtl fica na ordem de 6, né? 6 aproximadamente. E então só fazendo a interpolação linear para esses parâmetros aí, a gente chega nesses aqui, né? A mesma coisa para o ar, né? Então pegando o ar, a pressão atmosférica, está aqui. Então em Kelvin, 25 graus Celsius vai dar 298, né? Então a gente faz a interpolação entre esses dois aqui.
Aí fazendo interpolação, reparem que o número de Prandtl é na ordem de 0,7, né? Então, fazendo a interpolação, a gente chega nesse conjunto de valores aqui, né? 0,712 para o número de Prandtl. Então, isso daí justifica aquela discussão que a gente teve, né? Então, aqui Prandtl é menor que 1, a gente espera que a camada limite térmica seja mais espessa que a camada limite hidrodinâmica, né? Prandtl é maior que 1, no caso da água, a gente espera que a camada limite hidrodinâmica seja mais espessa do que a camada limite térmica, né? Aí, como a gente vai ter repetição de cálculos, né? Vamos passar aqui para uma planilha. Para adiantar, eu já coloquei as propriedades aqui, né? Que a gente obteve lá por interpolação. Aí vamos calcular o número de Reynolds, né? Então, o número de Reynolds, que é igual a ρ. Aí eu vou travar a linha aqui. Então, é só colocar o cifrão antes do índice da linha, né? Então, E4, E cifrão 4. Vezes o infinito. Vamos colocar o infinito aqui nessa última linha. E9, travar a linha também. Vezes x. Aí vamos travar só a coluna, né? Então, coloca o cifrão antes do D. Dividido pela viscosidade dinâmica. Então, travar a linha. Aí vamos colocar a velocidade aqui, né? Aqui 2 metros por segundo. E aqui 2 metros por segundo. Então a gente chega no número de Reynolds de 2000, aproximadamente, né? Vamos colocar em notação normal. 2.200. Aí, se a gente der Ctrl C e Ctrl V aqui, a gente replica as equações aqui para o lado do ar, né? Apesar que aqui não vamos travar só a linha da velocidade. Mas é a mesma coisa, né? Então, a gente pega aqui, aí reparem que ele repete as equações, né? Só colocando no geral. Aí a gente pode copiar para todas as equações aqui, né? Então reparem que ele mantém a relação. Para quem tem já craque em Excel aí, já sabe desses aspectos, né? Para quem nunca chegou a trabalhar muito, então ficam umas dicas aí de Excel também. Então, o número de Reynolds maior que a gente obteve foi 22.000, né? Aí a gente tem que ser menor do que 60.000, então todos os parâmetros estão dentro do que a gente esperava, né? Aí, vamos calcular a espessura da camada limite hidrodinâmica, né? Então, delta. Isso aqui vai ser em metros. Vamos fazer aqui para água e para ar. Aí, repetindo aqui o x. Então, aqui a gente pode até repetir aqui também. Água, ar. Aí, o que a gente tem mesmo? Então, aqui vai ser raiz de 280 por 13. Então, só vendo aí, então 4,64 dividido por raiz de Reynolds, né? Então, aí a gente pode pegar esse valor aqui elevado a meio, elevado a 0,5, né? Ou a gente pode colocar a raiz também. Então, raiz desse cara aqui. Então, tá. Então, a gente chegou em 4,64 dividido por raiz de Reynolds, né? Só que para chegar na espessura de camada limite a gente tem que multiplicar pelo x, né? Então vou colocar o x aqui, é só travar a coluna. Então a gente chega nas espessuras de camada limite hidrodinâmica, né? Reparem que são valores bem pequenos, né? Então aqui, nesse caso, que está selecionado aqui, a espessura é 0,3 milímetros e aqui 1,3 milímetros, né? No caso do ar. Então do ar ele fica mais espesso mesmo, né? Conforme a gente tinha comentado. Aí vamos calcular o ΔT, né? Só para a gente ter noção de qual que é o valor. Então, ΔT em metro. Aí o que vai ser o ΔT, né? Então, ΔT vai ser φ delta, né? O que é o φ? O φ é igual a 1 dividido por 1,025, Prandtl elevado a 1/3, né? Então, φ, aí se quiser calcular, então vai ser 13 dividido por 14, né? Que a gente obteve na aula passada, elevado a 1/3. Então, esse daqui vai ser 0,97125. Aí, se quiser só calcular o inverso, né? 1,025, que é aquele coeficiente que a gente obteve, né, na aula passada, né? Então, dividido por Prandtl a 1/3. Então, o que é o Prandtl? É isso aqui. Então, só travando o Prandtl, vamos travar só a linha, né? Elevado a 1/3. Aí, vezes a espessura da camada limite hidrodinâmica. Então, calcula com esse daqui, né?
Aí na água dá uma espessura menor. No caso do ar, a espessura fica um pouco maior, né? Conforme a gente esperava, né? Porque o pranto do ar é menor que 1. Então aqui a gente obteve as espessuras de camada limite térmica também. Aí vamos calcular o coeficiente de transferência de calor, né? Vamos calcular o número de Nusselt primeiro. Então, Nusselt adimensional. Então, para cada um do x, aqui para água e ar também. Aqui que a gente obteve lá, então 0,3313 vezes Reynolds está aqui, elevado a 0,5 vezes Prandtl está aqui. Aí vamos travar só a linha, né? Elevado a 1/3. Então aqui está o número de Prandtl. Aí só Ctrl C, Ctrl V. Reparem que aqui a gente manteve as relações, né? Então ele pegou Prandtl elevado, Reynolds elevado a meio, da última coluna, e Prandtl elevado a 1/3, né? Então a gente chegou nos valores do número de Nusselt. Aí o que a gente quer? A gente quer coeficiente de transferência de calor por convecção. Então bate por metro quadrado Kelvin. Aí de novo aqui, para cada x, para água e para ar. Aí lembrando lá da definição, né? Então, só, a gente colocou essa expressão aqui. Aí na hora de calcular o delta, o que a gente fez? A gente pegou 280 por 13. Isso daí foi lá da aula que a gente fez a solução do problema hidrodinâmico. E a camada limite térmica, ΔT por delta, é igual a φ, onde o φ é 1 sobre 1,025 Prandtl a 1/3. Isso daqui é raiz cúbica de 14 por 13, né? Eu coloquei o raiz cúbica só para evitar erro de truncamento, né? Então, só voltando, né? O que é o número de Nusselt? Nusselt x que é igual a hx por k. Então a gente quer o h, aí só passa o k multiplicando e o x dividindo, né? Então, Nusselt vezes k. Aí vamos travar só a linha, dividido por x. Vamos travar só a coluna, né? Então aqui ele manteve a relação, né? Então a gente pegou o número de Nusselt e pegou o K correto ali, né, do ar. Então reparem que no caso da água, o número de Nusselt é bem maior do que o caso do... o coeficiente de transferência de calor da água é bem maior do que o coeficiente de transferência de calor do ar, né? Então, logo no início da camada limite, o número de Nusselt é bem maior, né? Então fica... na verdade, o coeficiente de transferência de calor é bem maior, né? Então chega a ser aqui 17.000. Aí, conforme ele vai escoando, ele chega a valores mais baixos, né? Por quê, né? Porque a camada limite acaba atuando como se fosse uma resistência térmica, né? Então, aqui no início, ela é fininha, né? Então, a resistência térmica é pequena. Aí, conforme vai escoando, a espessura vai aumentando, aí a resistência térmica vai aumentando também, né? Então, com isso, o coeficiente de transferência de calor vai reduzindo, né? Então, pode ser interpretado desse modo. Então, aí tem um exemplo, né? Então, não sei se vocês lembram lá daquela tabela de valores aproximados. Então, lá tinha valor de coeficiente de convecção de gás na ordem de 40, né? Então, para escoamento sobre placa plana. E de água depende, né, da velocidade, do ponto da placa, mas pode chegar a 5.000, coisa assim, né? Então aqui a gente fez a solução de um exemplo para escoamento sobre placa plana.